Olá, eu sou a Brenda e eu ensino mães a ajudarem seus filhos adolescentes a vencerem a ansiedade. Me diz uma coisa, você se sente muito ansiosa? A ansiedade atrapalha você? Você se preocupa que o seu filho adolescente seja muito ansioso porque você é ansiosa? Então hoje eu vou te mostrar alguns pontos da relação entre a sua ansiedade e a ansiedade do seu adolescente e vou te mostrar algumas estratégias de autorregulação emocional para que você aprenda a lidar com essa emoção e também possa ensinar isso para o seu filho adolescente. Mas primeiro eu preciso te dizer, não se culpe pela sua ansiedade. Se culpar pela ansiedade só gera mais ansiedade e tristeza. Então não se culpe, não fique fixada na ideia de porque eu sou ansiosa, meu filho certamente será ansioso e terá problemas com a ansiedade. Não é bem assim. Vamos entender isso hoje, como isso funciona. Então assim, muitas vezes as mães se perguntam, né? O fato de eu ser ansiosa significa que meu filho vai ser ansioso, que ele vai ter muito problema com a ansiedade, talvez até desenvolver um transtorno? Vamos entender como isso acontece. O TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, é um dos quadros patológicos da ansiedade mais comuns em crianças e adolescentes. O TAG é muito caracterizado por preocupações excessivas, sempre pensando o que de pior pode acontecer, em desfechos ruins para a situação, ok? E essa condição, o transtorno de ansiedade generalizada, ele é gerado por uma combinação entre uma vulnerabilidade biológica, ou seja, a genética, sim, do seu filho, e o ambiente. O que é o ambiente? A família, as interações sociais, as situações, o espaço em que seu filho está envolvido, tudo isso compõe as experiências dele, que influenciam para o desenvolvimento ou não de um transtorno de ansiedade. Então não é só a parte da genética que vai fazer com que seu filho fique ansioso ou não. O ambiente, as situações que ele vive, as experiências pelas quais ele passa são muito importantes nesse momento de despertar ou não um problema com a ansiedade, com aquela ansiedade que é muito intensa, que é frequente, que aparece em muitas situações da vida do seu filho, ok? Mas eu preciso alertar você, mãe. Muitas vezes, quando as mães se sentem ansiosas, elas agem de uma forma com os filhos, elas agem de uma forma na vida, e isso acaba impactando na família, que propicia um ambiente que pode ser ansiogênico. O que é isso? Que pode trazer características, elementos que propiciam o desenvolvimento de uma ansiedade. Mas calma, porque hoje eu vou te ajudar. Caso você ache que os seus comportamentos, as suas atitudes e a forma como você lida com essa emoção não estão legais, podem estar impactando na vida do seu filho, na sua família, eu vou te ajudar, ok? Vamos lá. Que situações no ambiente podem causar, né, aumentam as chances de surgimento do transtorno de ansiedade generalizada? Situações que aconteçam com seu filho que sejam negativas e inesperadas. Então, situações negativas e inesperadas aumentam muito a chance de desenvolvimento de um transtorno de ansiedade. Mas como negativa, né? Não é qualquer situação negativa, é aquela situação que realmente causa um impacto emocional e um impacto na vida da pessoa muito grande, um impacto verdadeiro, né? Então vamos lá, vou dar exemplos para vocês entenderem. A perda de alguém querido, quando a gente perde alguém que a gente ama, é uma situação negativa. E mesmo que aquela pessoa já esteja doente, é inesperado, ninguém quer.
perder outra pessoa, ninguém espera por isso. Então, pode ser um fator de transtorno de ansiedade. No caso do seu filho, repetir de ano ou sentir que está indo muito mal na escola, aquelas notas muito baixas podem colaborar, podem ser situações que levam ao desenvolvimento de um transtorno de ansiedade, caso ele já tenha essa vulnerabilidade genética. Então, só para a gente ter uma ideia do que está envolvido no desenvolvimento desses transtornos. São vários elementos combinados e não apenas um, mas sem dúvidas o seu relacionamento com seu filho, as suas atitudes impactam. E eu vou te dizer por quê. O relacionamento entre pais e filhos é muito importante para o desenvolvimento saudável do adolescente. Então, se aquele adolescente está se relacionando com a mãe, com o pai, ou às vezes com os dois, de uma forma que não é saudável, provavelmente o desenvolvimento dele não vai estar acontecendo da melhor maneira possível. Outro ponto, os pais são modelos muito importantes para os filhos adolescentes. Ou seja, seu filho adolescente se espelha em você para tomar muitas atitudes, para expressar muitos comportamentos. E se você não está sendo um exemplo de regulação emocional, se a ansiedade ou outra emoção tem gerado uma desregulação, seu filho está percebendo isso. Por isso, eu achei muito importante gravar esse vídeo hoje, para dizer que você não é a culpada. Claro que não, existem múltiplos fatores envolvidos na ansiedade do filho de vocês, mas que você pode buscar meios de se regular emocionalmente para ajudar o filho de vocês, para ajudar a você mesma, ok? Então vamos lá entender um pouco mais sobre isso. Para você ter uma ideia, uma pesquisa de 2005 mostrou que uma monitoria negativa materna, o que é isso? Quando a mãe monitora demais o filho, né, não permite que ele desenvolva certa independência, está sempre fazendo uma monitoria excessiva. Isso esteve associado a problemas de atenção nos adolescentes e também problemas de ansiedade. Agora, uma disciplina relaxada no fato da mãe não dar tanta atenção para o seu filho adolescente também foi relacionado a problemas com a ansiedade e a depressão. Isso mostra como nossos comportamentos, como aquilo que a gente direciona para os nossos filhos, afeta a saúde mental deles. Então, por isso, nós precisamos estar atentas aos nossos comportamentos, porque sempre desejamos o melhor para os nossos filhos. Mas como o meu comportamento pode facilitar, pode propiciar esse bom desenvolvimento, né? Essa capacidade do meu filho de se expressar e expressar as suas emoções corretamente. É sobre isso que a gente está tratando aqui. Eu preciso te dizer que os pais transmitem as suas emoções para os filhos. Em outra pesquisa, foi demonstrado que a emocionalidade das mães, o estado emocional da mãe, impacta a regulação emocional dos filhos adolescentes. E além disso, a mãe é a principal responsável pela socialização emocional desses filhos, ou seja, de como eles vivem na sociedade usando as suas emoções, como eles se expressam, como eles colocam as suas emoções nos relacionamentos com os outros. Então, que papel importante nós temos na vida, no estado emocional dos nossos filhos, não é? Vamos lá, qualquer nível de ansiedade é problemático? Não, a ansiedade é uma emoção normal. Todos nós, em alguns momentos, nos sentimos ansiosos. E é importante que o seu filho saiba disso, para que ele não julgue a própria ansiedade, o que faz com que muitas vezes a pessoa só fique mais ansiosa. Então, ele pode perceber, ele deve perceber que você também experimenta algum nível de ansiedade. Mas é importante que ele também perceba que você busca recursos, você busca regulação emocional para lidar com aquela ansiedade. Aqui, gente, eu vou falar rapidamente
de problemas, patologias geradas pela ansiedade. Aquele momento em que a ansiedade não está mais no nível normal, que a ansiedade virou uma condição que precisa de um tratamento. Por que eu vou demonstrar isso? Eu quero que vocês tenham ideia das patologias da ansiedade para que vocês possam reconhecer os sinais em vocês mesmas e nos filhos adolescentes e buscarem ajuda sempre que for necessário, ok? Então vamos lá, quais são os principais, quais são os transtornos de ansiedade? Primeiro aqui, nós já falamos um pouquinho sobre o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que se caracteriza por preocupações persistentes, repetitivas, aquela pessoa que realmente vive preocupada com algo de ruim que pode acontecer. Então, assim, a pessoa que desenvolve um transtorno de ansiedade generalizada está sempre pensando em possíveis consequências negativas para as situações, mesmo que sejam aquelas situações como sair de casa para ir a algum lugar. O que de ruim pode acontecer nesse caminho? É comum a pessoa com TAG ficar repassando essas possíveis situações, possíveis consequências, possíveis acontecimentos negativos várias vezes na mente, ao nível de preocupações. Uma outra característica do TAG é pensar sempre em formas de evitar que aquelas características, aquelas situações, aqueles desfechos negativos aconteçam. Então não é só se preocupar com coisas negativas que podem acontecer, mas ficar imaginando como poderiam controlar para aquilo não acontecer. Então, se tem uma palavra que define o TAG, é preocupação. E aquela preocupação excessiva, aquela preocupação que prejudica a nossa vida, tá? O TAG, gente, é o transtorno de ansiedade que mais tem sido visto em crianças e adolescentes. Por isso é importante a gente estar atento, porque nem sempre a gente leva em consideração a preocupação do nosso adolescente. Às vezes porque dentro das nossas preocupações a gente acha aquilo pequeno, mas para o seu filho, para aquela pessoa, aquilo tem uma importância muito grande, ok? Uma outra coisa que eu gostaria de dizer sobre as preocupações do TAG é que foi feita uma pesquisa que mostrou que 70% das nossas preocupações nunca se tornam problemas de verdade. 70% das coisas que a gente imagina que vão sair mal nunca realmente acontecem dessa forma negativa, dessa forma tão ruim que a gente imaginou. Então, quanto tempo e quanto de saúde mental a gente entrega para preocupações que são improdutivas, que não vão levar a nada, e a gente pensa como a gente vai controlar, como a gente vai lidar, e na verdade aquelas questões que a gente está preocupada nunca acontecem de verdade. Vamos então aqui para o segundo transtorno de ansiedade, que é o transtorno de pânico. O transtorno de pânico acontece quando a pessoa desenvolve um medo muito grande de ter crises de pânico, um medo principalmente das reações físicas daquela crise. É comum que pessoas que desenvolveram um transtorno de pânico comecem a achar, diante de um batimento cardíaco acelerado, de uma vertigem, diante de um estado físico desconfortável, muitas vezes causado pela própria ansiedade, as pessoas que desenvolveram o pânico muitas vezes pensam que aquilo é um sinal de que estão perdendo o controle, de que estão tendo um mal súbito, de que podem morrer a qualquer momento. Esse tipo de pensamento é comum dentro de um transtorno de pânico. Outra característica comum, as pessoas passam a evitar situações que podem causar um novo ataque de pânico. Então, vamos supor, primeiro ataque de pânico, que é aquela crise de ansiedade muito intensa, realmente nível de pânico, Chega ao pico muito rápido e depois desce. O primeiro ataque de pânico eu tive na rua tal, e aí a pessoa passa a evitar, a não querer passar de qualquer forma na rua tal, por medo de ter um novo ataque de pânico. Então, essas são as características principais do transtorno de pânico.
Outro transtorno de ansiedade para estar atenta. Fobias específicas. O que é isso? É aquele medo tão intenso, aquele medo tão paralisante em relação a alguma coisa, um objeto, uma situação que acaba limitando a nossa vida. Então, por exemplo, uma fobia específica, fobia de elevadores, fobia de animais como cachorros. E aí, aquilo realmente, para ser um nível de fobia e não um medo normal, causa um prejuízo. Às vezes, né, a pessoa vai num prédio de vários andares fazer uma consulta e passa mal só de imaginar que vai ter que entrar naquele elevador, sente totalmente desconfortável ou até mesmo prefere subir todos os lances de escada só para não ter que encarar o elevador. Então, aqui está um outro transtorno de pânico, que são as fobias específicas. Mais um. Aqui eu coloquei para vocês 2 transtornos de ansiedade que causam muita evitação. Vamos lá. A fobia social. O que é fobia social? É aquele medo intenso de situações de interações sociais, aquele medo de ser julgada, aquele medo da avaliação que as pessoas vão fazer de você, de falar algo desconcertante em uma interação social. E por que a fobia social gera tanta evitação? A pessoa que está sofrendo com esse transtorno de ansiedade começa a evitar situações sociais que poderiam causar esse desconforto, né? Esse medo maior de estar sendo avaliado, de estar sendo julgado, ou mesmo quando encaram essas situações sociais, por exemplo, quando vão a uma festa, evitam ao máximo ficar lá até o ponto de interagir demais com outras pessoas. Digamos, vou dar um exemplo. A pessoa com fobia social foi a uma festa, mesmo desconfortável, ela entendeu que era importante. E aí ela vê chegando numa festa algum conhecido com quem ela poderia interagir muito. E aquilo faz com que ela fique mais ansiosa e vá embora, fuja daquela situação. Então esse tipo de evitação é comum na fobia social. Aqui por último, outro transtorno de ansiedade que gera muita evitação é o TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. O TEPT é desenvolvido depois da vivência de um trauma. Que tipo de trauma? Por exemplo, acidentes, por exemplo, ter sido vítima de violência física. Então, essas são situações que podem levar ao desenvolvimento do transtorno do estresse pós-traumático, em que a pessoa fica revivendo mentalmente aquele trauma, fica pensando, fica tendo lembranças, muitas vezes pesadelos com aquele trauma, com aquele momento em que sofreu aquela situação traumática. E por que o TEPT gera também evitação? A pessoa passa a evitar situações e até mesmo outras pessoas que poderiam gerar uma lembrança muito forte daquele evento traumático. Então vamos supor que tenha sido um acidente que aconteceu em uma certa rua. A pessoa que desenvolve o transtorno de ansiedade, o TEPT, ela passa, né? Existe uma chance muito grande de que ela passe a evitar passar naquela rua e até mesmo passar em ruas próximas, para evitar as lembranças tão fortes, tão vívidas do acontecimento do trauma. Então, gente, aqui eu quis demonstrar para vocês esses transtornos de ansiedade para que vocês possam perceber, tá, se existem sinais deles em vocês mesmas e também nos filhos de vocês, para que vocês busquem a ajuda necessária, para que vocês busquem os recursos necessários dentro de vocês mesmos quando perceberem que podem estar sofrendo com algo característico desse transtorno de ansiedade. E é sobre isso que eu vou falar agora. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para lidar com a nossa ansiedade? O que a gente pode fazer para se autorregular emocionalmente, para regular a nossa ansiedade e também mostrar para os nossos filhos que eles também são capazes de se regular, que eles também são capazes de regular a própria ansiedade. Porque a gente nunca deseja, se a gente tem muitas preocupações muito intensas, por exemplo, que o nosso filho
também se torne uma pessoa muito preocupada, uma pessoa muito insegura, uma pessoa que tem muitos medos, né, comparado aos outros adolescentes. Nós nunca desejamos isso para os nossos filhos. Então, nós precisamos ajudá-los a lidar com essa ansiedade, quando essas preocupações surgirem, essa insegurança, esses medos, e vamos começar por nós mesmas, lidando com a nossa ansiedade. Então, é isso que vamos abordar agora, estratégias de autorregulação emocional. Antes de te mostrar algumas técnicas para regular a sua ansiedade, eu preciso responder a uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo atualmente. A ansiedade, ela pode ser tratada? Muita gente faz essa pergunta porque acaba vendo a ansiedade como uma própria falha, como algo em que a pessoa está falhando. Ou então, já passou tanto tempo, né, com aquele estado de ansiedade, tanto tempo com os prejuízos da ansiedade, que se acostumou. Mesmo sendo uma situação altamente desconfortável, está acostumada a esse estado de ansiedade. Mas olha, a ansiedade é altamente tratável. Existem muitas formas, inclusive não medicamentosas, de lidar com a ansiedade, para ajudar a normalizar aquele estado de ansiedade. Então vamos lá, vamos aqui para algumas estratégias de regulação desse estado. Eu vou começar aqui pelas estratégias cognitivas, aquelas que mexem com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, porque muitas vezes a nossa ansiedade está aqui. É aquela ansiedade que gera muita preocupação, que gera pensamentos muito acelerados, que gera aquela imaginação de que as coisas vão sair mal, de que nós não seremos capazes. Então vamos mexer com essas técnicas cognitivas nesses pensamentos, nessas ideias tão geradoras de ansiedade. Primeiro, eu queria falar com você que percebe que tem muitas preocupações, que percebe que na sua mente está sempre passando algo que pode sair mal e como você vai lidar com aquilo. Então, muitas vezes essas preocupações são relacionadas diretamente ao seu filho. Por exemplo, seu filho a caminho da escola, ele começou a ir para a escola sozinho e você se preocupa como vai ser, se algo de ruim vai acontecer nesse caminho, e a partir do momento que ele sai de casa ou que você sai de casa para trabalhar, na sua mente já fica passando o que pode acontecer com ele, ou então seu filho pede para ir a uma festa e nesse momento você já fica se preocupando, né, como vai ser, o que pode acontecer nessa festa, o que pode acontecer no caminho de ida, no caminho de volta. Então, sobre preocupações, o que eu te indico a fazer? Quando você perceber que a sua mente está muito povoada por uma preocupação, por várias preocupações, pegue um papel, uma caneta e divida. De um lado, em uma coluna, escreva preocupações produtivas. Do outro lado, na outra coluna, escreva preocupações improdutivas. O que são as preocupações produtivas? O que você vai escrever na coluna, né, das preocupações produtivas? Elas são aquelas preocupações geradas por problemas que a gente pode resolver, que a gente tem determinado controle, que a gente pode achar soluções para esses problemas. Então essas são as preocupações produtivas, que levam a gente a alguma ação, no sentido de dar uma resolução ou avançar naquilo, fazer algum progresso. E o que são as preocupações improdutivas? São preocupações com situações que não dependem da gente, que estão fora do nosso controle, que não há o que a gente faça em relação àquelas preocupações. Então eu vou dar um exemplo de preocupação produtiva. Digamos que você está preocupada com as notas do seu filho na escola. Você está preocupada que ele repita de ano porque as notas dele não estão tão legais. Por que essa é uma preocupação produtiva? Porque apesar de a questão ali ser com o seu filho e não diretamente com você, você pode fazer coisas para ajudá-lo a resolver aquela situação.
você tem certo controle daquilo. Você pode ajudar o seu filho a pensar estratégias de como ele pode estudar melhor. Se a questão do seu filho é preguiça, você pode ajudá-lo a enfrentar essa preguiça, a encontrar atividades que despertem mais energia no seu filho. Então você tem certo controle desse problema. Não um controle total, mas existem coisas que você pode fazer para caminhar um pouco mais na direção da resolução daquele problema. E a preocupação improdutiva? Um exemplo da preocupação improdutiva é aquela em que seu filho saiu para ir para a escola e você, o caminho todo, até ele te mandar uma mensagem avisando que chegou, imagina tudo o que poderia acontecer com ele nesse caminho. Por que essa é uma situação improdutiva? Você não tem o controle, você não consegue controlar o que pode acontecer nesse caminho. E você limitar o seu filho, dizer é que ele não pode ir, ou então o seu filho já tem 17 anos e não pode ir a lugar nenhum sozinho, isso afeta a independência, isso afeta a autonomia dele. Então, mesmo que ele não sofra outros danos, o desenvolvimento dele não vai estar pleno, não vai estar o mais saudável possível. Então, essa é uma situação que eu não te aconselho, evitar o seu filho a qualquer custo ir para qualquer lugar sozinho. Então, a preocupação do que pode acontecer nesse caminho é improdutiva. Nós podemos, claro, aconselhar nossos filhos, não mexe no celular na rua, não vai para aquela rua, vai para aquele caminho, mas ficar repassando tudo que pode acontecer naquele caminho não ajuda a resolver o problema. Então, essa é uma preocupação improdutiva. E por que você vai separar as suas preocupações que são produtivas daquelas que não são produtivas, que são improdutivas? Para que você foque, para que você concentre os seus esforços, as suas energias nas preocupações produtivas, naquelas que podem te gerar alguma ação no sentido de resolver o problema. E se o seu foco vai estar aqui, consequentemente, você vai desfocando disso aqui, o que vai fazendo com que suas preocupações diminuam. E não só diminuam, mas comecem a ser preocupações que te levam a alguma ação positiva. E não que somente ficam povoando a sua mente para você ficar ruminando sem poder fazer nada. Então, a partir do momento que você foca aqui, que você concentra a sua energia aqui, você desenvolve uma maior aceitação desses pontos e você passa a não se concentrar tanto nessas preocupações improdutivas, porque você já está com ações direcionadas a outras coisas. Então, a minha primeira dica para se você tem muitas preocupações é dividir essas preocupações improdutivas em produtivas e focar aqui, ok? E uma dica complementar de como você pode desenvolver uma aceitação, uma postura de aceitação dessas preocupações que você não pode controlar é ver esses pensamentos preocupados como se fossem nuvens no céu. Eles vêm e eles vão embora. Você não precisa entrar nesse pensamento, mergulhar nesse pensamento. Você pode perceber que você está com um pensamento ali que é uma preocupação improdutiva e não ficar imaginando tudo que poderia acontecer, todos os desfechos para aquela situação em que você está preocupada. É ver como nuvens no céu, que realmente aparecem, mas da mesma forma que aparecem, vão embora. Uma outra metáfora para essas preocupações improdutivas, para não mergulhar nelas, né? É não atenda a chamada. Sabe quando entra uma chamada no nosso celular e pelo número, pelo lugar de onde vem aquela chamada, a gente vê que não vai ser uma boa atender o telefone. A gente reconhece que a chamada está entrando. Às vezes até causa um desconforto aquela chamada entrando e a gente não quer atender, né? Mas no final a gente não atende, a gente não se envolve com aquilo. E com essas preocupações tem que ser da mesma maneira. A gente pode até perceber que ela apareceu ali na nossa cabeça, que causou determinado desconforto. Mas a gente não precisa entrar, mergulhar nesses pensamentos, ficar fazendo uma análise dessas situações e do que poderia acontecer nessas situações, nesses problemas com os quais estamos preocupadas, ok? Então, essas são atitudes que desenvolvem uma maior aceitação daquilo que você não controla em partes.
Outra dica de técnica cognitiva, ou seja, que mexe com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, tem a ver com aquela ansiedade que te causa o pensamento, que te causa a ideia de que você não é boa o suficiente, ou que talvez você não tenha conseguido tudo o que você queria, ou talvez que no que você conseguiu você não é tão boa, ou você não se desenvolveu até o momento, né, até o ponto que você gostaria de ter se desenvolvido. Então essa técnica, essa estratégia ajuda você a lidar com esses pensamentos e vai ajudar demais se você adotar essa perspectiva, vai ajudar demais o seu filho. Ele vai se espelhar nessa sua perspectiva, nessa sua visão, isso vai ser muito positivo para ele. Então, que técnica é essa? Essa técnica presume que a gente entenda que progresso é diferente de perfeição. Muitas vezes ficamos focadas nessa perfeição, né? Aquele momento em que tudo vai dar certo, em que eu vou me sentir totalmente suficiente, totalmente capaz de fazer as coisas. Só que a perfeição, se é essa ausência de erro, se é esse estado em que está tudo bem, tudo maravilhoso, é um estado muito difícil, se não impossível de alcançar. Porque nós, seres humanos, cometemos erros, nós falhamos e está tudo bem nisso. Não tem nenhum problema em falhar, em cometer erros, desde que você esteja consciente dessas falhas e haja no sentido de melhorar. Haja no sentido de que essas falhas não sejam tão frequentes, né, tão repetitivas. Então, se a gente foca na perfeição, a gente acaba sentindo uma frustração muito grande, porque a gente não alcança esse estado. Então, o dia que eu conseguir ser a melhor nisso, eu vou me sentir bem, e esse dia não chega, e causa uma frustração, e causa uma decepção. E aí a gente acaba desvalorizando o que realmente importa, que é o progresso. Talvez por não ter chegado ainda no ponto que você queria, ou não ter conquistado tudo que você imaginava que teria conquistado até esse ponto da sua vida, tenha feito com que você desvalorizasse progressos, coisas que você conquistou, coisas que você conseguiu alcançar, que você foi boa, que você é boa. E se você não valoriza o seu progresso, as chances são que você desenvolva uma grande autocrítica, um autocriticismo que prejudica a sua vida e que pode ser um sintoma muito importante da ansiedade. Então, gente, eu indico muito para vocês, mães, adotem uma visão, uma perspectiva que reconheça o progresso, que reconheça os pontos de avanço e não fique só focada na perfeição, porque essa aqui é uma armadilha para a frustração, para a decepção. E quando você consegue enxergar o seu progresso, valorizar aquilo em que você é boa, aquilo que você já conseguiu, você está ensinando o seu filho a fazer o mesmo. Então, eu indico, foque no seu progresso, reconheça aquilo em que você já progrediu, ok? Acrescentando aqui nas técnicas cognitivas, ou seja, mexendo nos nossos pensamentos e ideias que causam ansiedade intensa, hoje eu vou falar sobre aquele momento em que você está se sentindo com muita coisa na cabeça, que você está sentindo que há um turbilhão de pensamentos, que a sua cabeça não está parando, entende? E você precisa esvaziar a sua mente. Você precisa se tranquilizar a partir desse esvaziamento da mente. Eu vou te indicar uma técnica para isso. O nome dessa técnica é escrita terapêutica. Como funciona? Como você deve fazer a escrita terapêutica? Pegue um papel, separe um caderninho só para isso e coloque todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos daquele dia para esse papel. Como se você estivesse pegando tudo que está na sua mente e despejando ali através da sua escrita. Você não precisa ficar pensando, elaborando muito o que você vai escrever. Não tem problema se é sem sentido. A intenção não é escrever um belo texto ou escrever quase um poema, uma poesia sobre sentimentos e pensamentos, mas é realmente colocar no papel
tudo que você está sentindo e pensando. Isso ajuda a se organizar internamente, isso ajuda a esvaziar a mente. Por isso, muitas vezes eu indico aos meus pacientes que façam escrita terapêutica antes de dormir, antes mesmo de ir para a cama. Você vai deitar para dormir. Antes, em outro cômodo da sua casa, coloque no papel tudo que está passando na sua mente, tudo que você está sentindo, quais emoções está experimentando naquele momento. E a tendência é que você vai dormir mais leve, com a sensação de que você esvaziou a mente. Então, se a sua ansiedade causa essa impressão de que você está sempre com muita coisa na cabeça, com os pensamentos muito acelerados, com tudo passando muito rápido dentro de você, pratique a escrita terapêutica. Acho que vai te ajudar. Tenta aí, ok? Vou acrescentar aqui 2 técnicas que são técnicas de ouro para controle, para regulação da ansiedade. O que significa isso? São técnicas muito úteis, comprovadas em pesquisa como importantíssimas para a regulação emocional no caso de ansiosos. Vamos lá, a primeira técnica é o treino de respiração. Então, a primeira técnica ouro é um treino de respiração. Mas, Brenda, o que é isso? Como eu treino a minha respiração? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas a forma como a gente respira tem um grande impacto na forma como a gente se sente. Pensa comigo, quando você está muito ansiosa, como é que fica a sua respiração? Normalmente mais rápida, mais superficial, não é? Tipo, como se tivesse acabado de correr, de ali correr uma maratona. Então, a nossa respiração está relacionada aos nossos estados emocionais. E como você utiliza a respiração para lidar com a ansiedade, para regular, para controlar a sua ansiedade? Fazendo o oposto do que a ansiedade causa em você. Se preocupando em respirar de forma mais lenta e mais profunda. Então, você adota uma respiração que vai lá embaixo, ok? Você sente até o seu abdômen indo para frente e você solta o ar devagar pela boca. Eu recomendo um ritmo para essa respiração mais lenta e mais profunda. Você pode treiná-la todo dia usando o ritmo 4, 4, 8. O que é isso? 4 segundos inspirando, colocando o ar para dentro, 4 segundos prendendo o ar e 8 segundos soltando o ar devagar pela boca. Se você fizer assim, você vai perder o ar muito rápido, então é devagar pela boca. Esse controle da sua respiração ajuda a gerar um controle emocional. Você se conecta mais e regula mais as suas emoções. Agora, gente, imagina, digamos que você precisa fazer um concerto e eu te dou uma ferramenta super poderosa, tá? Que conserta qualquer coisa, que conserta muito bem. E aí, ok, você fica feliz porque eu te dei essa ferramenta, mas você guarda essa ferramenta e nunca usa, nunca testa, não entende muito bem como ela funciona na prática. Um dia você tem uma urgência, sei lá, um vazamento muito grande na sua casa e você precisa muito daquela ferramenta para consertar. Você vai lá e pega para usar. Só que você não treinou, você não testou, você não faz ideia como aquela ferramenta usa. Você vai extrair o melhor dela? Se você não usou antes, se você não testou, se você não entendeu o impacto, né? Como é que funciona aquela ferramenta? Não, você não vai conseguir extrair o melhor dela. E com essa técnica é a mesma coisa. Você precisa treinar todo dia. Você não pode deixar só para aquele momento de intensa ansiedade. Porque quando você estiver com ansiedade muito intensa, se você nunca tiver treinado, vai ser muito difícil se concentrar. Agora, se você já vem treinando todos os dias essa técnica de respiração, ela já vai virar um hábito, ela já vai virar tão natural que você não vai ter dificuldades de usá-la para controlar a ansiedade no momento em que essa emoção esteja muito intensa. Então, eu recomendo que todos os dias você pare por um tempo para fazer esse treino de respiração, utilizando esse ritmo 4-4-8, e você pode fazer em 6 ciclos.
Como? Inspira 4, prende 4, solta 8. Inspira 4, prende 4, solta 8. E de novo, repetindo o mesmo ciclo 6 vezes. 6 vezes esse ciclo do 4, 4, 4 por dia já é uma boa frequência. E isso vai te dar uma proximidade dessa técnica que vai te permitir extrair o melhor dela num momento de ansiedade intensa, ok? A segunda técnica de ouro para a ansiedade intensa é relaxamento. Qualquer tipo de relaxamento, vamos lá, existem relaxamentos muito mais efetivos, né? Existem coisas que a gente faz para relaxar, mas não exatamente nos relaxam, mais nos divertem, mais nos animam, né? Então existem relaxamentos mais efetivos e agora eu vou te ensinar a utilizar um deles. Nesse relaxamento que é muito útil para controlar, para manejar a ansiedade, eu vou sugerir que você deite na cama, ok? Sem muitos estímulos, sem barulhos por perto, que a sua atenção esteja na prática que você vai realizar. Então deita lá na sua cama, comece a se concentrar na sua respiração primeiro, comece a tomar consciência do seu corpo, do que está acontecendo no seu corpo, e você vai como um scanner, passando a sua atenção por cada parte do seu corpo, de cima para baixo, liberando as tensões, desfazendo aquela rigidez. Às vezes os nossos músculos estão todos rígidos, travados. Relaxa nesse momento. Às vezes estamos gerando uma tensão muito grande na área dos ombros, na área do pescoço. Esse é o momento para você reparar isso e soltar essa tensão que muitas vezes está ali mantendo a sua ansiedade, você não estava consciente até esse momento. Então deita na sua cama, começa a perceber couro cabeludo, testa, rosto, você vem para pescoço, ombros, uma coisa por vez, percebendo se há tensões nessas áreas e relaxando. Às vezes nós estamos com a face enrijecida do tipo... E aí nesse momento você relaxa. Você adota uma expressão de tranquilidade, saindo desse estado de tensão que a ansiedade pode ter causado e que também está mantendo a ansiedade. Depois dos ombros, vá para as suas costas, leve a atenção para as suas costas para relaxar, para o seu tronco, vá para os seus braços, mãos, leve a atenção para as pernas, para os seus pés, para os dedos, realmente como se fosse um scanner, escaneando seu corpo de cima a baixo, liberando todas as tensões, soltando seu corpo, soltando a rigidez que você possa estar sentindo. Eu tenho certeza que depois de praticar esse relaxamento, você vai se sentir muito mais tranquila. O seu bem-estar vai aumentar de uma forma expressiva, te ajudando a manejar a ansiedade. A ansiedade vai sair do foco. E o relaxamento, gente, também é uma prática para constantemente treinar, para constantemente utilizar, para quando for necessário, você já ter essa habilidade, ok? Gente, mães, eu espero que essas dicas tenham sido úteis. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor como a nossa ansiedade afeta, impacta na emoção dos nossos filhos e sobre a importância de nós mesmas utilizarmos estratégias de regulação emocional, estratégias para nos ajudar a lidar de forma mais saudável, de forma mais tranquila com as nossas emoções e assim sermos modelos para os nossos filhos, mostrarmos a eles que eles também podem fazer isso, que eles também podem ir por caminhos mais saudáveis para lidar com as emoções deles, que eles não precisam buscar enveredar pelas expressões inapropriadas dessas emoções, que muitas vezes essas expressões inapropriadas são fatores de risco para situações como uso de drogas, como comportamento sexual precoce, não seguro. Então, nós queremos ajudar os nossos filhos a alcançarem, a aprenderem estratégias
que os ajude nessa regulação emocional, que os ajude a expressar as emoções deles de forma mais saudável, de formas mais positivas. Então vamos começar por nós mesmas, porque nós somos os maiores exemplos, os maiores modelos, ok? Se ficarem com alguma dúvida, podem escrever nos comentários desse vídeo, que eu ajudo, que eu explico, que eu tiro a dúvida de vocês, ok? Um abraço acolhedor, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Um beijo!